aquele nosso trabalho, antes dele ser publicado, não tem nenhum equívoco. Deixa eu passar um exemplozinho aqui para vocês. No primeiro caso, não sei se eles lembram da representação gráfica, que é o plano cartesiano, não é isso que vocês montaram? Que teve até no exercício, tinha uma questão sobre isso, que é, para obtermos determinados gráficos, é necessário coletar dados através de pesquisas de dados, através de pesquisas ou censos, organizá-los em formas de tabelas e depois construir o gráfico que melhor represente aquela situação. Para nós construirmos o nosso gráfico, qual o primeiro passo que a gente deve fazer? O eixo horizontal será o eixo das classes, sendo dividido em 9 partes iguais. Segundo passo, o eixo vertical será o eixo das frequências, sendo dividido em 4 partes iguais. Ou seja, quando a gente monta nosso plano, ele fica o quê? Em 4 partes. Lembram que eu expliquei? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, ou seja, 4 partes iguais, certo? Aí, no caso, ele está citando um exemplo. Cada parte será equivalente a 10 habitantes, certo? Se eu tenho 40 habitantes, como vocês podem ver aí no exemplo, e é dividido em 4 partes, nosso resultado é quanto? 10 habitantes, não é isso? Se eu tenho 40 habitantes divididos em 4 partes iguais, nós temos 10 habitantes por parte, ou melhor, 5%. Aí, o que foi que ele fez? Ele montou um gráfico, verifiquem aí. Ele montou, esse exemplo, ele está utilizando a idade dos habitantes. Estão vendo aí? Habitantes por anos. Estão vendo aí? De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90, certo? O nosso eixo horizontal representa a idade dos habitantes e o nosso eixo vertical representa sua porcentagem. Vejam aí, a porcentagem dos habitantes do 90, do 80. Se eu fosse verificar esse gráfico aí, eu diria que nessas zonas existem pessoas com... Qual a probabilidade de idade que tem de maior aí? No caso, são as pessoas que estão entre 40 e 50 anos. Nessa zona existem pessoas entre 40 e 50 anos, representando a maior parte da população. Quando nós vamos construir um gráfico de linha, como vocês... No caso, eu estou falando sobre a estatística, como é que nós vamos... depois que nós montamos toda aquela tabela, pesquisa, aí o que a gente deve fazer? Escolher um melhor gráfico que a gente pode utilizar. Nesse caso aqui, ele usou um gráfico diferente. Aí, já que ele usou o quê? Eu vou mostrar para vocês agora uns tipos de gráfico. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Um gráfico de linha, tá vendo? Ele utilizou o mesmo exemplo, só que com um gráfico diferente. Estão vendo aí? Ele construiu um gráfico representando os habitantes e a idade. Estão vendo como esse gráfico aí já ficou diferente? Então, olha outro tipo de gráfico, ele já inverteu. Aí esse já é um chamado gráfico de barras com frequências acumuladas. Repete o gráfico, marcando, só que ao invés de começar do menor para o maior, ou ele começou do menor para o maior, ele não representou entre as idades. Estão vendo aí? Então, vocês quando forem fazer um estudo de estatística, vocês devem fazer o quê? Primeiro passo, voltando aqui ao enunciado, vocês têm que definir sobre o que vocês querem falar. Planejar, coletar os dados, depois dos dados coletados, fazer aquela correção, a apuração dos dados. Outra coisa também que acontece muito esse ano é o quê? Quando a gente estamos falando em eleições, o que acontece? No dia da votação, aí fica todo mundo naquela expectativa para o quê? No caso aí, a apuração de quê? Dos dados, que no caso para os candidatos é a contagem de votos. Um órgão também que usa muito a estatística é o IBGE. Eu não sei se vocês já repararam quando estão falando de população, tudo isso eles representam por quê? Por estatística, são pesquisas que eles fazem para demonstrar N variedades de estudos sobre pessoas, cidades,
rios, animais. Então, um exemplo que eu posso citar, quando nós falamos em que determinado animal ele está em extinção. Será que um cientista ele pode chegar a dizer determinado animal ele está em extinção sem fazer um estudo, sem coletar dados? Jamais. Por isso a importância da probabilidade e da estatística, certo? A importância maior. No caso da estatística, a aula de hoje é mais sobre como vocês montam os seus gráficos. Vocês deem uma olhadinha nos slides. Existem vários outros gráficos que vocês também podem estar utilizando, certo? Mas geralmente vocês vão utilizar como se vocês estivessem montando lá o nosso plano cartesiano, certo? Qualquer dúvida, vocês me mandem aí, certo? Então, tchau e até a próxima aula.